Os historiadores devem total respeito às fontes históricas. Toda análise feita sob o ponto de vista da história deve estar baseada em fontes históricas. Esse material especial será então dedicado àquelas que são as verdadeiras estrelas da história, ou seja, às fontes. Agora é importante definirmos, afinal, o que são fontes históricas? Em termos simples, podemos dizer que fontes históricas são produções humanas ao longo do tempo. Por exemplo, pinturas, textos, artefatos em geral, filmes, construções, enfim, tudo o que é produto do engenho humano e foi criado ao longo da nossa existência no planeta. Os historiadores recorrem a essas fontes para compreender como nós, seres humanos, vivemos e nos transformamos ao longo do tempo e como diversas sociedades do passado evoluíram, digamos assim. Acho que ficará mais simples de entender tudo isso se falarmos sobre os diferentes tipos de fontes que existem. Fontes materiais. As fontes materiais podem ser escritas ou não escritas, mas vamos com calma para ninguém ficar com dúvida. Em poucas palavras, fontes materiais são todas aquelas que têm materialidade, ou seja, podemos tocar. Nós podemos tocar em um texto, em um vaso antigo, em uma igreja barroca, em uma fotografia. Enfim, todas essas coisas são materiais e também são fontes históricas. Textos escritos nos ajudam a entender como as pessoas pensavam no passado. Vasos nos ajudam a compreender como as pessoas produziam artefatos úteis para o dia a dia. Igrejas nos ensinam muito sobre arquitetura e arte. Fotografias são registros importantes para vermos como as pessoas viviam. Na verdade, as possibilidades são muitas. Os historiadores fazem perguntas e recorrem às fontes para respondê-las. Por exemplo, como as pessoas cozinhavam no século XVIII no Brasil? A partir disso, eles buscam nas fontes as respostas para a pergunta. Entendeu? Pois bem, vamos então voltar às fontes materiais e entender a diferença entre as fontes materiais escritas e as fontes materiais não escritas. Fontes materiais escritas, como o nome já diz, são fontes que consistem em textos, em coisas escritas. Desde a invenção da escrita lá na Mesopotâmia, nós contamos com esse tipo de fontes. As fontes escritas são muito diversas. Podem ser documentos oficiais dos governos, como leis, fontes literárias, como romances, fontes mais relacionadas à vida privada das pessoas, como diários, fontes de grande circulação, como jornais, enfim, praticamente tudo o que foi e ainda será escrito se tornará fonte material escrita e servirá para que os historiadores estudem sobre o período em que esses textos foram criados. Entendeu? Fontes materiais não escritas. Fontes materiais não escritas são também criações humanas, mas que não se constituem como meios de comunicação escritos. Por exemplo, uma igreja do século XVIII construída no Brasil é uma fonte material não escrita. A partir dela, podemos entender como eram os métodos de construção do período, quais eram as características mais marcantes da arquitetura, como era a arte religiosa e muitas outras coisas.
O mesmo vale para pinturas, fotografias, as panelas do século XVIII, para ajudar aqueles que querem saber como as pessoas cozinhavam na época, etc. Em poucas palavras, fontes materiais não escritas são tão importantes quanto as fontes materiais escritas. Entendeu? Fontes imateriais são registros da vida humana que não podem ser tocados, ou seja, não são materiais. Por exemplo, lendas populares, festas, músicas, histórias que são transmitidas oralmente de pessoa para pessoa e por aí vai. Essas fontes são importantíssimas para conhecermos elementos da vida humana que não foram escritos, mas sim atravessaram o tempo graças às histórias transmitidas de pais para filhos, ou festas populares que ainda nos encantam, ou lendas que nos fascinam, como a lenda da mandioca, ou nos assustam, como a da loira do banheiro. Normalmente, esse tipo de fonte nos ensina muito sobre a cultura popular e são tão valiosas quanto as fontes materiais. Então é isso, meus caros. Nesse vídeo aprendemos o que são fontes históricas, para que os historiadores as usam e as diferenças entre fontes materiais e fontes imateriais. Além disso, vimos as diferenças entre fontes materiais escritas e fontes materiais não escritas. Há ainda muito mais sobre fontes históricas e outras possibilidades de categorização delas. Mas esse vídeo é uma visão geral sobre o assunto, mas que já ajuda bastante a entender esse tema tão importante.